Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Deus seja louvado por mais uma manhã. Podemos estar juntos, podemos compartilhar as Sagradas Escrituras, podemos nos encontrar, nos ver mais uma vez. Tem sido uma preciosidade viver igreja, ser igreja uns com os outros, amém, irmãos? Tem sido um tesouro para nós. Me alegra muito poder de alguma forma, me envolver com a maior obra que a gente poderia se envolver na face da terra, e a gente se envolver com a edificação do corpo de Cristo. Você ouviu isso, irmão? Amém? Às vezes a gente tem tendência, né, de querer se envolver em alguma coisa muito mirabolante aos olhos humanos, quando na verdade nós precisamos nos envolver com aquilo que tem valor eterno, que é de fato a edificação do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Quero expressar nas últimas 2 semanas, Rafael Guzzo esteve conduzindo o ensino entre nós, compartilhou há 2 domingos atrás, nós abrimos um parêntese, né, no meio da série. O Rafael compartilhou sobre Domingo de Ramos. A semana passada também trouxe uma palavra acerca da ressurreição, falar sobre como a missão da igreja é influenciada pelo advento da ressurreição, e isso nos coloca numa perspectiva, num prisma de compreensão de que nós precisamos viver como povo, e é o povo que vai viver com Cristo eternamente, irmãos. Nós precisamos antecipar isso para os dias de hoje, e isso gerar para nós um encarnar da missão. E hoje nós vamos então retornar à nossa série de mensagens. Temos compartilhado sobre algo. Quem está ciente e com a memória acesa aí, a nossa série de mensagens, temos chamado de que forma, irmãos? Ou está aí atrás? Já está aí atrás, né? Já está pronto. Nós estamos falando sobre membresia e serventia, e hoje, em especial, nós queremos trazer uma abordagem sobre quando o serviço vira cuidado. Amém, irmãos? Para isso, vamos ler 2 trechos das Escrituras. O primeiro, na segunda carta que Paulo escreveu aos irmãos em Corinto, 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler do verso 7 ao 15. Eu vou utilizar aqui a NAA, 2 Coríntios 4, de 7 ao 15. À medida que você encontra, vamos estar em pé. Segunda Coríntios 4, do 7 ao 15. Os irmãos encontraram, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará
com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Agora para o capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, vamos ler dos versos 14 ao 16. 2 Coríntios 12, 14 ao 16. E a palavra nos diz assim: eis que, pela terceira vez, estou pronto para visitá-los e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Seja como for, eu não fui um peso para vocês. No entanto, sendo astuto, eu os prendi com astúcia. Amém? Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Palavra, então, lida. Vamos colocar o nosso coração mais uma vez diante do Senhor. Pai bondoso e querido, nós queremos te honrar, te louvar, te bendizer e te engrandecer acima de todas as coisas. E queremos, nesse momento, colocar diante da nossa mente, diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, a exposição da rica palavra de Cristo, de modo que o nosso ser não se coloque em oposição com o teu Espírito e não se coloque em oposição à tua palavra, Senhor. Queremos render todo o nosso coração, a nossa mente ao Senhor, de modo, Pai, que sejamos transformados pela renovação do entendimento de cada um de nós, Pai, a fim de que possamos verdadeiramente experimentar a tua agradável, boa e perfeita vontade. Senhor, leva-nos a uma exposição, a um compartilhar, onde a cada palavra, Senhor, que o nosso interior seja quebrantado e que a autoridade das Sagradas Escrituras essa manhã seja sempre lembrada entre nós, para que não sejamos aqueles que irão competir, que irão concorrer, que irão se opor ao que a palavra do Senhor tem a trazer ao nosso coração. Queremos nos render a Ti e às Escrituras, e que o Teu Espírito venha nos conduzir, de modo que saiamos daqui, Senhor, mais um pouquinho transformados, regenerados, fortalecidos, encorajados a viver no Senhor, de modo digno da vocação para a qual fomos chamados. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode se sentar, meu irmão. Irmãos, quero começar o compartilhar dessa manhã trazendo algumas coisas à nossa memória. Nós iniciamos essa série Membresia e Serventia com um intuito, com um propósito. E quando eu tive a oportunidade de parar um pouquinho em oração, e começar a rabiscar e escrever um pouco sobre o que nós iríamos propor, é porque muitas vezes nós temos tendência, isso é uma tendência da nossa humanidade, é uma tendência da natureza adâmica. Nós temos a tendência de ouvir as coisas e não conseguirmos torná-las operacionais. E não conseguimos, muitas vezes, colocar em prática aquilo que estamos ouvindo nas Sagradas Escrituras. Isso é tão verdade que na Epístola de Tiago, Tiago nos instrui, nos orienta, nos adverte, dizendo que nós não devemos ser tão somente ouvintes, mas devemos ser o quê, irmãos? Praticantes da palavra de Deus. Então, quando iniciamos essa série de mensagens, foi certamente um impelir do Espírito Santo para nos levar a tomar aquilo que temos como compreensão
que o Senhor tem sido bondoso conosco quanto à compreensão. Amém ou não, irmão? O Senhor tem derramado sobre nós, irmãos, algumas oportunidades de reflexão, de meditação nas Escrituras, que estão uma dádiva. Contudo, nós não podemos deixar de levar em consideração a nossa tendência de apreciarmos aquilo que está sendo dito, mas somos lentos em nos tornarmos praticantes das verdades que temos ouvido. E isso é curioso porque nas últimas semanas, enquanto estava meditando, lendo, ouvindo, pesquisando, estudando, às vezes temos a tendência de condenar e rechaçar o pensamento grego. Nós temos o hábito de dizer, não, o pensamento grego, o pensamento platonista, como muitas vezes dizemos, que fala sobre abstrair a matéria e pensar apenas no campo das ideias. E nós, verbalmente, temos aqui, muitas vezes, nós estamos nos opondo a esse pensamento grego humanista e que pensa apenas nas questões do intelecto. Nós temos dito isso em palavras, mas quando nós estamos ouvindo as Escrituras, mas nos tornamos, como o escritor aos Hebreus usou uma palavra do grego chamada notroi. O que a palavra notroi quer dizer? O escritor aos Hebreus, certa vez, quando usou essa expressão, ele estava dizendo, vocês estão se tornando lentos, vocês estão se tornando negligentes quanto ao que deveriam praticar na vida cristã. Porque a verdade é que estamos ouvindo ensinamentos bíblicos, mas estamos nos portando como aqueles que viviam na filosofia grega. Adoramos as ideias, nos apaixonamos pelos ensinos, mas estamos nos tornando lentos em tornar prático e operacional as verdades que Cristo tem nos ensinado. Tem alguém que se identifica comigo com o mesmo sentimento aí ou não, gente? Tem ou não? Porque tem horas que eu olho para mim e eu tenho vontade de falar o que Paulo falou em Romanos 7. Miserável homem que sou. Quem me livrará desse corpo de morte? Porque eu olho para mim e digo assim, quantas coisas eu queria estar fazendo e vivendo diferente. Ah, meu Deus, como eu sou lento. Meu Deus, como eu sou devagar. Como eu demoro para entender as verdades espirituais e torná-las uma prática na minha vida. E é nesse sentido, irmãos, que nós estamos, nesse espírito, que nós estamos, então, trazendo esse compartilhar dessa série de mensagens que está chegando ao fim. Teremos apenas hoje e o próximo domingo, quando findaremos a série de mensagens. Membresia e serventia. Mas nós não queremos sair de uma série e dizer, uau, essa série foi incrível. Não, irmãos. Nós queremos finalizar esse momento de instrução e dizer, não dá para eu ficar da mesma forma. Não dá para eu permanecer do mesmo jeito. E hoje, em especial, eu quero trazer como tema da mensagem dessa manhã, é quando o serviço vira cuidado. Você ouviu o que eu disse ou não? Quando o serviço vira o quê? Cuidado. Porque se dizemos que estamos servindo ao Senhor, é porque na verdade estamos cuidando uns dos outros. A primeira mensagem dessa série, nós usamos uma frase que talvez tenha reverberado no coração de alguns dos irmãos. Mortos não servem. Quantos lembram disso aqui? Mortos são incapazes de servir. Na segunda mensagem, nós reforçamos que a graça, ela foi distribuída a cada um dos membros do corpo de Cristo. Na terceira mensagem, compartilhamos que os dons, eles não são instrumentos para exaltação pessoal, mas eles são
ferramentas para a edificação do corpo. Na quarta mensagem, nós compartilhamos que o alvo de todo esse serviço é a maturidade em Cristo. E hoje nós estamos, então, iniciando na quinta mensagem, que, no entanto, é uma dimensão do serviço cristão que ela não pode ser ignorada. Servir, irmãos, não é apenas significativo, nem apenas necessário. Muitas vezes, servir dói. E isso não é um desvio do plano de Deus. Porque muitas vezes, quando a gente está servindo geradores, a gente tem um hábito de dizer, não, tem algo errado. Mas eu quero dizer para você que o sofrimento não é incompatível com a verdade do Evangelho. Nós pregamos aqui um Cristo sofredor. Nesse cenário, precisamos compreender que esse servir que dói não é um desvio do plano eterno, mas sim parte dele. Sabe por quê, irmão? Servir dói porque amar custa. Você ouviu o que eu disse? Servir dói porque amar custa. Cristo amou o mundo. O Deus e o Pai amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê, irmão? Que ele deu o seu filho unigênito. Agora preste atenção, meus irmãos, porque quando nós falamos do Pai dar o Filho, ele sabia que dar o Filho, ele veria o seu Filho sendo morto. O Pai, em sua presciência, que é um dos atributos incomunicáveis de Deus, ele sabia que o seu Filho seria um homem de dores. Como o profeta Jeremias disse, o homem de dores que sabe o que é padecer. Irmãos, eu preciso ser honesto com os irmãos. Eu tenho 2 rapazes. Eu acho que eu não daria ele por nenhum dos irmãos aqui. Seria muita hipocrisia da minha parte dizer, ô irmão, toma os meus filhos. Interiormente, a minha consciência em Cristo sabe que esse é o correto. Contudo, a natureza adâmica que ainda insiste em estar em mim, essa natureza vai dizer, não entrega o seu filho por nenhum outro. Mas o Pai, por nos amar, entregou o seu próprio filho. Sabe por quê, irmão? Porque servir dói. Porque envolve algo que custa caro. Tem custo. Amar custa muito alto. Quantos estão compreendendo até o presente momento, irmãos? O apóstolo Paulo, quando ele escreve esse trecho à igreja de Corinto, é muito importante a gente compreender um pouco do contexto. Porque muitas vezes lemos então as Escrituras e a gente não compreende plenamente o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo é que Paulo tinha plantado essa igreja em Corinto. Ela tinha sido abençoada pela presença de inúmeros outros irmãos que passaram por aquela igreja servindo, passaram por ali, Apolo também, que era um mestre piedoso das Escrituras. Mas Paulo tinha ali uma responsabilidade de apacentamento sobre aqueles irmãos. Paulo escreveu uma primeira carta, que inclusive foi talvez tenha sido o texto-chave que nós usamos para a série de mensagens anterior, de algum tempo atrás, que chamamos O que o Evangelho Produz. Não sei quantos lembram que nós falamos sobre 1 Coríntios 15 em especial. E quando entra a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, Paulo, na verdade, está lidando com uma tensão. A tensão que Paulo estava vivendo é que ele estava escrevendo a irmãos que não estavam compreendendo o papel dele junto à igreja. Ele estava escrevendo a irmãos que, inclusive, estavam dizendo em suas conversas que Paulo costumava ser duro na palavra e na hora que chegava pessoalmente ele dava uma mansada. E aí Paulo falou assim, então quando eu estiver com vocês eu vou com vara. Já leram essa, meu irmão? E aí Paulo entra nessa, porque Paulo, na verdade, irmãos, ele está tão preocupado em que aqueles irmãos não se percam, que ele está escrevendo a essa igreja, e ele não está escondendo uma realidade, ele está apresentando o máximo de
honestidade pastoral, ele está dizendo que o ministério que ele exerce não é marcado por conforto, mas é marcado por entrega. O serviço não pode ser preocupado com estrutura. O serviço cristão tem que ser marcado por preocupação com gente. Mas a gente vai ter preocupação com estrutura, né, pastor? Sim, irmãos. Em nível secundário, em nível prioritário, a preocupação sempre será com gente. Nesse cenário, o apóstolo Paulo, quando está escrevendo essa carta, ele está chamando a atenção de não apenas uma cooperação funcional, mas ele está falando sobre um envolvimento afetivo, sobre um desgaste real e sobre entrega de vida. Quando Paulo ele escreveu essa carta aos irmãos em Corinto, quando nós lemos esse trecho de 2 Coríntios capítulo 2, nós percebemos com clareza que o apóstolo Paulo está sendo enfático em dizer que ele está pronto a se doar e se entregar por aqueles irmãos. E esse é o ensino para nós essa manhã. Se a gente está ou não disposto na vida cristã a oferecer tudo da gente, mesmo que doar. Você ouviu o que eu disse ou não? Oferecer o que eu disse? Tudo da gente, mesmo. Sabe, abrindo um parêntese, até mesmo do esboço. Enquanto ouvíamos na semana passada sobre o compartilhar domingo de Páscoa, e eu comecei a lembrar um pouco sobre Êxodo 12, que fala sobre a instituição do dia da Páscoa lá com o povo de Israel no Egito. Eles deveriam pegar um cordeiro e assar o cordeiro como? Inteiro. Mas tem detalhes, sabe, irmãos, que a gente às vezes não presta atenção. Quem deveria sentar à mesa para comer? Quem deveria sentar à mesa para comer? Pode falar, irmão, uma pergunta, não é uma pegadinha e nem é a família? Somente a família? Sabe por quê, irmãos? Porque Israel foi um povo que, enquanto trabalhava, falava do Senhor. Enquanto falava do Senhor, para colegas de trabalho, para vizinhos, mesmo sendo escravizados, muitos se tornaram o que chamamos hoje de prosélitos. O que são os prosélitos, pastor? Prosélitos são um povo, é um outro povo, mas que adotou as nossas crenças. Tudo bem o que eu disse ou não? Sou prosélito. E sabe o que o texto de Êxodo 12 nos fala? Que deveria chamar toda a família para comer. E essas pessoas também, pessoas talvez de outras famílias, para sentar à mesa, para comer do cordeiro. Mas sabe o que a gente tem feito? Quando a gente fala de serviço cristão, de repartir, a gente põe em 2 níveis, família biológica e família da fé. Mas o cordeiro, a mesa, era para ser repartido com os da família biológica e os da fé. Mas a gente põe níveis de serviço. A gente põe fronteiras, a gente põe limites. E Paulo aqui, ele está dizendo assim, eu me gastarei e me permitirei ser gasto a fim de lhes anunciar verdadeiramente todo o conselho de Deus. Mas Paulo não estava fazendo restrições para o serviço aqui, estava simplesmente se entregando. Quando estão compreendendo até aqui o que o Senhor está trazendo para o nosso coração? Sabe? Agora é muito importante a gente compreender uma coisa. Pastor, mas o senhor está falando de uma forma que parece que a gente não vai dar atenção para a família biológica? Irmãos, os irmãos estão entendendo mesmo o que nós estamos dizendo?
Porque nós não estamos falando que você vai sonegar a família biológica, a fim de trabalhar na igreja, varrendo a igreja com cabeça. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de gente que fecha a porta de casa para irmãos que poderiam estar na sua casa. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando aos maridos que agora pode fazer tudo em relação à igreja local porque o pastor falou, então deixa a mulher para lá e deixa os filhos para lá. Não é disso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando que enquanto você cuida da sua esposa, você inspira um irmão que não sabe como cuidar da esposa, como deve cuidar do seu lar. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não, irmão? Enquanto você educa os seus filhos, tem um outro irmão ou outra irmã que estão observando você cuidar dos seus filhos. E por isso estão sendo inspirados a repartir do cordeiro ali junto com você. É disso que nós estamos falando. Os irmãos estão sendo levados à reflexão, amém? Agora é muito importante perceber que o serviço cristão, meus irmãos, ele nasce de um tesouro. Eu quero reforçar isso aqui. O serviço cristão, ele nasce de um tesouro, não de nós. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, no capítulo 12, ele fala que todos nós temos um tesouro, e esse tesouro está em vasos de barro. Algo glorioso, eterno e precioso. Isso não somos nós. Irmão, eu não vou pegar o microfone para cantar que você é precioso como o ouro de Ofir, porque você é um vaso de barro. O tesouro está no conteúdo e não no vaso. Você sabe por que eram vasos de barro para transportar tesouros? Sabe o motivo histórico disso ou não? Haviam muitos salteadores nas estradas. Então, todas as vezes que alguém ia transportar algo de altíssimo valor, tinha que colocar dentro de um objeto discreto, um vaso de barro. Sabe, irmãos, maior tesouro, a pérola de valor, o evangelho de Cristo foi confiado a instrumentos frágeis, limitados e quebráveis. Frágeis, limitados e o quê? Quebráveis. Sabe por quê? Porque quando o tesouro chegava no seu local de destino, simplesmente o vaso seria quebrado, a fim de que o conteúdo de valor fosse revelado. E aí sabe com o que a gente lida? A gente lida com tesouro, mas a gente não quer ser quebrado. A gente não quer ser exposto. A gente não quer mostrar vulnerabilidade. A gente não quer tomar as bufetadas, às vezes, por amor a Jesus. Isso redefine completamente o serviço cristão. O sofrimento, preste atenção nisso, o sofrimento não é evidência de que algo está errado. É muitas vezes a consequência natural de algo que não tem origem em nós mesmos. O Evangelho de Cristo. John MacArthur, certa vez escreveu algo dizendo assim: Deus usa instrumentos frágeis para que fique evidente que o poder não pertence ao mensageiro, mas à mensagem. O valor não está no vaso, mas no tesouro. Sabe o que John MacArthur está nos levando a refletir aqui? Inclusive, nós que pregamos o Evangelho, temos que ter um baita cuidado de não
ansiai-nos, não aspirarmos, sermos maiores do que a mensagem. Você entende isso? Temos maior notoriedade do que o que está escrito. Querer mostrar mais à igreja o quanto eu sei, do que quanto a igreja é capaz de aprender e ser ensinada pelo maior dos mestres, que é o Espírito da verdade, porque é ele que nos conduz a toda a verdade. Nós somos como vasos de barro. Por isso o problema, e aí nós estamos agora dentro de um cenário. Como esses vasos, você acha que a gente está perfeito ou a gente pode ter umas rachaduras aí, irmão? Pode ou não? Recentemente eu usei uma ilustração aqui entre nós do termo sincero. Lembram dessa ilustração ou não? Só balança a cabeça, irmão, para eu saber se eu falei isso aqui ou não. Falei? O termo sincero tem a ver com sincera, porque mercadores antigos escondiam fragilidades em vasos de barro usando parafina, usando cera. E vasos podem estar rachados. E aí sabe qual é o problema? O problema não está no vaso que racha. O problema está em a gente achar que a gente é a fonte. O problema não é o vaso que racha, é que esquecemos que ele nunca foi a fonte. E às vezes a gente quer ser um vaso que parece ser perfeito porque a gente acha que o tesouro está na perfeição do vaso. Mas o valor não está na perfeição do vaso, embora devamos ser vasos aperfeiçoados, em aperfeiçoamento. Mas o tesouro está no conteúdo, que é a pérola de valor, a saber, a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Sabe, Ellen T. Wright, bispo anglicano, em um de seus escritos, deixou algo para nós. Não procure por uma retórica bonita que o impressione. Procure por alguém que esteja se entregando até a morte por Jesus, de modo que a vida de Jesus seja revelada, inclusive por sua humanidade mortal. Você sabe o que o bispo Tom Wright estava dizendo aqui? Ele estava ensinando alguns irmãos sobre quando eles fossem se relacionar, que eles não esperassem dos irmãos perfeição, mas eles esperassem dos irmãos as marcas do Cristo sofredor. Você está ouvindo o que eu disse aqui, amém ou não? Sabe, deixa eu me dizer uma coisa. Alguns anos atrás, em algumas escavações, foram descobertos os chamados manuscritos do Mar Morto. Já ouviram falar disso ou não? Inclusive acharam textos que nos auxiliaram profundamente na interpretação de alguns trechos das Escrituras, algumas perspectivas históricas. E sabe o que foi curioso? Que quando eles acharam, eles estavam escavando, e ao fazer as escavações, eles encontraram o quê, irmão? Preste bem a pergunta. O que você imagina, pela conversa que estamos construindo aqui, o que eles encontraram nessa escavação? Vasos de barro. E a preocupação daqueles pesquisadores, daqueles estudiosos, não foi sobre, meu Deus, precisamos preservar o vaso. Mas a apreensão daquelas pessoas que estavam envolvidas com a pesquisa era não perder o conteúdo daquele vaso. E se o vaso fosse quebrado? Está tudo bem, ele cumpriu o seu papel. E ao final da carreira ouviremos servo inútil. Porque o valor está na mensagem, o valor não está no vaso. Sabe, irmãos, nós somos uma igreja em implantação. Somos uma igreja jovem. Não temos muitos processos e protocolos definidos ainda.
Como é que você acha que pelo meu jeitão eu me sinto às vezes, irmãos? Como é que você imagina que eu me sinto quando eu percebo coisas que são necessárias, mas nós ainda não conseguimos chegar lá? A minha tendência adâmica é sentar no computador uma semana, tirar da minha cabeça e pôr no papel. Mas eu estou falando da igreja, irmão. E a igreja é edificada por nomes, não é edificada por uma pessoa. Tive a alegria de pregar no aniversário de 1 ano de uma igreja de implantação em Vila Velha 2 semanas atrás. E compartilhei algo com aqueles irmãos, que são poucos também, assim, sabe? E quando você pega o Novo Testamento, o livro de Atos, as cartas paulinas, a epístola de Pedro, as cartas de João, Judas, e você vai lendo, a gente não dá atenção a uma coisa. Sabe o que a gente não dá atenção? A gente vai lendo e quer saber o que está falando o texto. Quantos nomes são citados ao longo das cartas que lemos? Você ouviu a minha pergunta? Quantos o que eu disse? Nome. Sabe que isso remonta para nós, nosso coração? Igreja nunca foi para ter a sua documentação e seus processos escritos por um homem, mas sempre foi para ser vivida por muitos irmãos. Numa igreja em implantação, há uma expectativa natural por estrutura. Há uma expectativa natural por estabilidade, por previsibilidade. E eu preciso dizer algo para os irmãos. Nós não podemos oferecer isso aqui para você. Eu não tenho isso com os irmãos que estão atuando também no serviço aqui na localidade. Nós não temos isso para entregar. A única coisa que nós temos aqui para entregar é o nosso vigor, é a nossa alegria, é o nosso tempo, a nossa vitalidade. É isso que estamos buscando viver aqui, irmãos. Sabe, quando Paulo está escrevendo aos irmãos ali na igreja, à igreja em Corinto, Paulo está falando sobre algo extremamente importante. Ele está dizendo, nós não servimos porque somos fortes. Preste atenção nisso. Você leu o texto comigo. Paulo não está falando que está servindo porque ele está no auge da sua força e da sua capacidade. Nós não servimos porque somos fortes, nós servimos porque fomos alcançados pela graça. E eu não posso reter aquilo que eu recebi do Senhor. Você ouviu isso, irmão? Nós não servimos porque está tudo em ordem. Nós servimos porque recebemos algo e não podemos privar as pessoas à nossa volta daquilo que recebemos. Sabe, primeiro tópico que eu acabei de abordar dessa mensagem é que o serviço não nasce de nós, o serviço nasce de um tesouro. E esses tesouros são guardados em vasos de barro. E quando o vaso chega no seu destino, ele está pronto para ser o que então? Então, irmão, aceite ser quebrado. Ouviu o que eu disse? Aceite. Isso me remete a Jeremias capítulo 18. O que está lá no livro do profeta Jeremias capítulo 18? Curioso, né? O Senhor vai ao profeta e diz, vai e desce à casa do oleiro. Deus seja louvado, irmãos. Servir dói.
porque envolve um desgaste real. Cristo, irmãos, sentiu dores. Já deu topada no mindinho? Quem já quebrou um dedão do pé jogando bola aí? Alguém já ou não? Já quebraram? Dói, não dói, irmão? Quebrar o osso. Quem talvez aí foi jogar bola na rua, no asfalto, arrancou o tampão do dedo assim. E aí, Tadeu? Foi ou não? Aí sabe o que acontece? Quando sangra, quando quebra, a dor está presente. Mas a gente só quer fazer as coisas quando não envolve dor. Mas preste atenção, servir dói porque envolve desgaste real. E aqui Paulo está descrevendo a sua experiência ministerial. E ele está usando palavras que revelam intensidade. Eu quero parar aqui um segundinho e eu quero levar você a ouvir isso daqui com calma. Paulo está usando palavras que ele não fala de características serenas, ele fala de intensidade. Ele fala que em tudo ele tinha sido atribulado. Está dizendo que Paulo também, em alguns momentos, ficava perplexo. Em outros momentos, ele foi perseguido. Sabe o que Paulo está ensinando, irmãos? E quando eu disser a palavra ministério, preste atenção aqui, por favor, é muito importante isso para a nossa construção. Quando nós usarmos a palavra ministério, tira da sua cabeça a pregação e louvor. Ministério, estamos falando de serviço. Pregação e louvor também são o que, gente? Serviços. Tudo bem? Agora eu quero poder manifestar aqui uma reflexão. Paulo não está romantizando o ministério. Paulo está colocando aqui a realidade para os irmãos. O serviço cristão, irmãos, ele não acontece no fantástico mundo de Bob. Alguém lembra desse desenho animado ou não? Eu já estou mais velho, né? Então, nem todos, né? Irmãos, o ministério não é dorama, que tudo termina dando certo no final. Na verdade, tudo termina dando certo. Cristo vai fazer tudo ser perfeito. Mas não quer dizer que não haverá sofrimento, irmão. E Paulo está deixando isso claro. Ele está dizendo que o serviço cristão acontece no meio da vida real. E a vida real, sabe qual é, irmão? O irmão que está sentado ao teu lado pode ter passado mal essa semana e você não soube. O irmão que está sentado do teu lado pode estar com severos problemas emocionais e você não soube. O irmão que está próximo a você pode estar tendo problemas conjugais e você não soube. O ministério cristão, irmãos, ele é regado à realidade da vida cotidiana das pessoas que estão à nossa volta. E as pessoas têm sofrimentos reais. Isso quer dizer que o ministério terá dores reais. Sabe uma das coisas? Eu comecei a mensagem de hoje trazendo uma reflexão de que servir ao Senhor não é a gente servir a estrutura. É servir a quem? As pessoas, né? É? Deixa eu jogar uma pimenta na conversa aqui. As pessoas, irmãos, elas são complexas, exigentes e muitas vezes imprevisíveis. Você ouviu o que eu disse? As pessoas são o quê? Complexas, exigentes, ou às vezes imprevisíveis. Irmão, pensa num cara chato. Vocês ouviram o que ela falou, gente? Ela já fez, você. Irmãos, como eu sou um cara difícil. Como eu sou um cara complicado.
E como eu, às vezes, dificulto a vida das pessoas à minha volta. E o problema é que a gente quer que as pessoas nos entendam. Eu quero te dizer, irmão, que servir ao Senhor, servir uns aos outros, muitas vezes envolve o irmão não te compreender na sua complexidade. Vai incluir isso. Sabe, eu achava que eu não era tão chato. Em conversas mais recentes com a minha esposa, eu percebi que os cabelos brancos estão me tornando mais chato e não menos. E aí sabe o que que acontece? A chatice das pessoas faz a gente se afastar delas. Fica tranquilo que eu não estou jogando verde no púlpito, tá, irmão? E achar que os irmãos estão se afastando de mim, não faço isso, os irmãos sabem disso. Estou aplicando a verdade à nossa vida cotidiana. Quando o irmão começa a ser muito chato, a tendência da gente é fazer o quê? É distanciar. Mas, gente, Cristo nos uniu. Cristo deu da sua carne para nós estarmos juntos, ajuntados, reunidos, a despeito das nossas complexidades, a despeito das dificuldades que temos e carregamos. Relacionamentos, irmãos, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Relacionamento às vezes vai cansar você. Tudo bem? Tá tudo bem você tirar uns dias de respiro, de não olhar para mim de repente, para respirar. Semana que vem eu falo, pastor, porque essa semana ele tá insuportável. Tudo bem, tá em casa de vez em quando a gente, né, para respirar, né, amanhã a gente trata esse assunto, que se for tratar agora vai dar ruim. Isso é normal, irmão, isso faz parte da vida. Você tá entendendo ou não? Relacionamentos que a gente vai servir uns aos outros terão expectativas frustradas. Você quer ver uma coisa, amor? Todos os irmãos que assumiram membresia conosco recentemente, quando entraram lá no gabinete ou no outro local que estávamos, eu lembro de uma frase que eu falei com os irmãos. Falei: "Irmãos, 3 verdades ao nosso respeito que eu gostaria que você não esquecesse". Vamos ver quem vai lembrar dessas frases. A primeira é que vocês têm um casal aqui que ama o Senhor. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, sabe qual é? Nós amamos a igreja, e não apenas a igreja local, nós amamos a igreja de Cristo. Terceira verdade, que bom os irmãos lembraram, nós vamos falhar decepcionar vocês. Essa é a terceira verdade. Mas sabe o que que acontece? A gente acha que o tesouro é do vaso, e a gente esquece que o tesouro, na verdade, está no vaso. Isso perpassa por nós compreendermos as nossas imperfeições também nas relações. Você compreende o que eu quero dizer aqui, irmão? Nós não queremos uma igreja local que ela é ácida, hipersensível e melindrada. Nós não queremos uma igreja local de irmãos que se atritam e se portam como se nada tivesse acontecendo. Não, é só me afastar do irmão. Não, irmão. É para chamar e resolver, é conversar. Esse é o preceito das Escrituras. E uma igreja em plantação, isso é mais evidente. Eu sei que tem muita gente ainda tentando entender onde se encaixa, esperando uma função, esperando uma tarefa, uma igreja organizada.
Mas o Novo Testamento está chamando a gente para uma conversa mais profunda. O Novo Testamento está chamando a gente para a gente ser corpo, ao invés da gente ser CNPJ. Quem espera tarefas se frustra. Quem entendeu que recebeu pessoas, persevera. Você ouviu o que eu disse ou não? Se você está querendo tarefa, planilha, matriz de competência, ô irmão, me leva a mal não, hein? Eu sou capaz de fazer uma matriz de competências, ó, top. Beleza ou não? Organizado, sistemático, com sequência cronológica, instrução e mapa de risco, inclusive. Tudo bem? Sou, irmão, consigo fazer. Aprendi a fazer isso tecnicamente nas empresas que eu trabalhei. Mas isso daqui é uma igreja, irmão. Você ouviu o que eu falei ou não? Isso daqui é uma o quê? É uma igreja. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Se você está esperando tarefa, você vai se frustrar. Mas se você entendeu que Deus te deu gente, irmãos, você recebeu pessoas na sua vida, você vai perseverar. O chamado não é primeiro para ocupar um espaço, mas para amar gente. E amar gente, grava aí, ó. E amar gente, inevitavelmente, cansa. Tudo bem? Porque as pessoas são chatas. Tá bom ou não? Nossa, pastor, que ofensa. Por isso que eu comecei dizendo o quê? Que eu sou um baita de um quê, gente? De um chato. Entendeu? Os casais já estão assim, pastor tá certo. Você é chato. Você é chata. Sabe, irmãos? Mas tem uma coisa que agora eu preciso entrar num outro campo da nossa conversa. O serviço cristão. E o pior, irmão, por isso que me dá uma bronca no uso da palavra voluntariado. Porque a palavra voluntário, para nós no Brasil, pode até não ser isso, mas a cultura já se apropriou do nome. O que a palavra voluntário comunica? A gente dá o tempo que sobra, a energia que sobra, o dinheiro que sobra, é ou não é, irmão? Ah, mas os voluntários ali já não, irmão, aqui não tem voluntário. Aqui tem irmão mais novo, irmão mais velho. Esse não sabe lavar louça, esse sabe. Então esse vai ensinar esse a lavar louça. Tudo bem que eu estou dizendo ou não, gente? É isso que nós estamos falando. Nesse cenário, preste atenção, o serviço cristão é marcado por morte para gerar vida. Peraí, o serviço cristão é marcado por morte para gerar. Olha como a gente passa pelos textos sem prestar atenção. Abra sua Bíblia de novo, lá no texto de 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 10. Os irmãos encontraram o verso 10? Levamos sempre no corpo o... Levamos no corpo o quê? O morrer de Jesus. Para que a vida dele se manifeste em nosso corpo. Tudo bem? Agora vai no 12. Versículo 12. De modo que em nós opera o quê? A morte. Quem está escrevendo isso, irmão? Paulo. O maduro da relação. O plantador da igreja, o pastor da igreja. Você está entendendo ou não? Aí ele está dizendo o quê? Em nós opera o quê? A morte. E em vocês? O que Paulo está dizendo ao escrever isso? O que Paulo está dizendo? Olha como a gente às vezes passa pelo texto e a gente às vezes não reflete sobre isso. Paulo está dizendo que é a morte dele que está abençoando os irmãos com vida. Você está entendendo o que Paulo está escrevendo ou não?
Quanto mais Paulo está morrendo, mais os irmãos estão sendo o quê? Abençoados com a vida de Cristo. Só que quando nós falamos sobre igreja, igreja não se faz com um seleto grupo no modelo piramidal. Igreja se faz com gente. Então é gente que está uns morrendo aqui para que outros recebam vida aqui, e daqui a pouco quem está recebendo vida entendeu que tem que morrer, porque tem mais gente chegando para receber vida também. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Por isso que a igreja é pneumodinâmica, ela é movida pelo Espírito. E aí nós estamos entendendo agora que Paulo, ele aprofunda ainda mais ao afirmar que ele leva em seu corpo o morrer de Jesus para que a vida de Cristo se manifeste nele e seja derramada sobre os irmãos. Aqui está o coração do texto. O ministério cristão, o ministério cristão segue a lógica do evangelho. É a vida nos outros, passa pela nossa entrega, pela nossa morte. Sabe, eu tive a oportunidade de conversar com esse pastor, que a igreja que ele apacenta completou 1 ano. E ele relatando alguns desafios. Eu falei, ô irmão, isso é o desafio de todo pastor, de igreja pequena, igreja mediana, igreja grande, isso é normal. Mas quando nós conversávamos, o Senhor trouxe para mim, e eu sei quando é o Senhor que está impulsionando para falar, porque eu nunca tinha pensado naquilo, sabe? Vem uma reflexão bíblica pura, abençoada, de boa fama, e eu sei que não teve origem em mim, eu sei que foi Deus ali. Eu falei, irmão, você tem a impressão de que você está derramando, e às vezes tem gente que parece que o vaso está rachado, né? Está perdendo o conteúdo, né? Ele, é isso mesmo. Eu falei, então preste atenção, irmão. Peça para Deus te dar graça, para você enxergar pessoas que você coopera para que sejam cheias, elas permanecem cheias. E essas pessoas que permanecem cheias, certamente serão as próximas famílias pastorais da sua igreja local. E o restante do tempo, você vai continuar trabalhando, irmão. Vai continuar pregando, vai continuar ensinando, vai continuar servindo, porque é normal lidarmos com gente que tem mais dificuldade e gente que tem menos dificuldade. É normal lidar com gente que amadureceu e outros ainda não. É normal lidar com gente que tem dores e outros lidam com dores com maior facilidade. Consigo me expressar com clareza, meus irmãos? E qual o problema? O problema é que a gente fica criando casta de religiosos e a gente quer esconder as fragilidades. Não precisamos disso, irmãos. Estamos construindo uma família. Pelo amor de Deus. Se alguém está querendo ser conhecido na nação, eu quero ser conhecido na nação, pastor. Eu quero ser meu ministério. E, irmão, quero te falar uma coisa. Seu lugar não é aqui. A gente tem uma alegria de ser anônimo que você não tem noção, irmão. A gente tem uma alegria de ser discreto que você não tem ideia. Não, eu quero ser a igreja mais relevante da Serra e tal. Ih, irmão. Estou preocupado em apacentar o rebanho que o Pai reuniu aqui, ajuntou aqui. Agora preste atenção, a dinâmica do reino de Deus não é conforto produzindo resultado, mas morte gerando vida. Sofá, Netflix, pipoca e guaraná não produzirão vida nos irmãos. Não produzirá vida nos irmãos. Sabe o que vai produzir vida nos irmãos? Quando você tiver momentos de descanso em família com pipoca, Netflix, sofá e guaraná. Tudo bem ou não? Mas tem momentos que você vai olhar e vai dizer assim, desliga esse negócio aqui, porque tem gente carecendo de Cristo e eu estou aqui disposto a morrer para fazer. O que tem que ter feito? Essa seriedade de Cristo que nós queremos viver, irmão. De gente que levanta no sofá. De gente que abre a mão do conforto. De gente que abre a mão dos caprichos. Cristo é o modelo e dele entregou tudo para que tivéssemos vida. Mas a gente é seletivo, irmão.
Por isso que Paulo ele diz algo aqui incrível, ele diz, de forma ainda mais pessoal e curioso, porque Paulo não escreve uma carta institucional. Paulo escreve uma carta totalmente pessoal, ele põe o coração dele. Paulo vai e diz assim, eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Augusto Nicodemos ressalta que esse tipo de serviço não é a tentativa de merecer algo de Deus. Olha como é importante a gente ajustar a posição do nosso coração. Não é a tentativa de tentar ter um favor do Senhor, não. Esse serviço é o efeito de quem recebeu de graça. Esse tipo de entrega é o efeito de quem compreendeu que estava destinado à morte eterna, mas vai desfrutar da vida eterna. Hernandes Dias Lopes costuma dizer que a cruz ela não apenas nos salva, mas ela redefine a nossa maneira de viver. Se a gente era não cristão e agora é cristão, e o jeito de viver é o mesmo, só porque não fala mais palavrão, isso é moralismo. Isso é religiosidade. Porque se éramos perdidos e agora fomos encontrados, a obra da regeneração vai produzir em mim uma nova forma de viver. Eu não posso ser do mesmo jeito que 3, 5 e 10 anos atrás. No reino de Deus, ninguém edifica sem se doar. Eu vou repetir isso. No reino de Deus, ninguém edifica sem se doar. Pastor, mas e o meu cansaço, pastor? Eu estou tão cansado. O problema não é o cansaço. O problema é a falta de amor. Há um tipo de cansaço que ele é saudável. Porque é o tipo de cansaço que nasce do amor. Há um outro tipo de cansaço que destrói. Porque ele nasce da obrigação. Então não tem problema estar cansado. O que tem problema é você fecha a mão e só nega o serviço porque não há amor em você, desdobrado em serviço aos irmãos. Você entende a diferença aqui ou não? E aí a gente precisa refletir, irmão, que é possível a gente servir muito e ainda assim estar desconectado do serviço do evangelho. Isso vai produzir o quê? Desgaste, ressentimento, bronca, cobrança. Irmão, presta atenção numa coisa que eu vou te falar, sério. É bom que já fica a instrução pastoral para todo mundo. Gente que vem para mim para reclamar da performance do outro, eu costumo dar uma puxada de orelha. Sabe por quê, irmão? Porque se não tem alguém fazendo, eu não sei o motivo. O irmão pode estar com problema pessoal, problema emocional, problema financeiro, um monte de problema. E eu não sei o motivo. Eu vou perguntar primeiro antes de cobrar pro irmão. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? E se o irmão for meio sonso mesmo e só não prestou atenção, vou instruí-lo em amor. Nós estamos formando uma o quê? Família. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? E se carecer de correção, tá tudo bem, o pastor está aqui, a gente vai corrigir, vai instruir, vai colocar no caminho e vamos embora, vamos seguir a vida. Vamos caminhar, vamos obedecer. Nesse cenário, nós não podemos colocar atividade religiosa como evidência de vida espiritual. Contudo, toda pessoa com vitalidade espiritual serve. Ouviu o que eu disse ou não? Toda pessoa com vitalidade espiritual serve. Porque ela tem tanto de Cristo e entendeu tudo que recebeu. Eu não posso reter isso. Eu preciso derramar isso. Por isso que eu brinco com o Daniel de vez em quando, de quando tá muito largadão, pá. Nós estamos brincando, tá tranquilo? Pode? Lá em casa a zoeira é o quê? Livre, então vambora. Sabe que a gente brinca às vezes? Tá muito folgadão e tal. Como é que é o hino nacional mesmo? É deitado eternamente em berço esplêndido, né? É só o nacional do Brasil, irmão, porque no reino de Deus não tem essa de deitado eternamente em berço esplêndido. Aqui, irmão, eu me gastarei e me deixarei gastar a fim de cooperar com o evangelho de Cristo na vida dos irmãos. Pastor, mas você não está cansado? Não, isso é meu segredo, irmão. Eu estou sempre cansado, entendeu? Vambora.
Entendeu? Só pegou o código porque assistiu Vingadores, entendeu? Quem não assistiu não entendeu a brincadeira, entendeu? Depois pesquisa ou eu te explico, tá bom? Até beber uma água que a piada foi muito sem graça. Sabe, irmão, Paul Washer costuma dizer que é possível a gente fazer muito e ainda assim tá vazio. Não é sobre isso que nós estamos falando. O que sustenta o serviço não é energia. Irmão, preste atenção no que eu vou falar agora, por favor. O que sustenta o serviço não é energia, é afeto. O que sustenta o serviço não é porque está tudo bem comigo. O que sustenta o serviço é porque eu amo tanto o irmão que eu vou olhar e vou dizer, eu estou aqui, cara. Uma está sangrando aqui. Que seja esse o coração que Cristo esteja produzindo entre nós, irmãos. Quando o coração está tomado pela graça, o serviço deixa de ser peso e passa a ser expressão de vida. Agora ouça, quando o amor esfria, até o menor esforço se torna pesado. Você ouviu o que eu disse? Quando o amor esfria, o menor esforço se torna pesado. O apóstolo Paulo nos dá uma visão honesta e profundamente transformadora do serviço cristão. Servir dói. Dói porque envolve pessoas reais, porque exige entrega verdadeira e porque seguimos um Cristo que se deu por nós. Mas esse serviço que dói produz algo extraordinário: vida. Quando Paulo afirma que nele opera a morte, mas nos outros a vida, ele está descrevendo a beleza do Evangelho em ação. Amém, irmãos? Completando esse sermão, quero deixar uma instrução pastoral. Examine o seu coração e pergunte se o seu serviço nasce do amor por Cristo ou apenas do senso de responsabilidade. Pare de esperar uma função específica e comece a se disponibilizar para pessoas reais. Aceite que o serviço cristão envolverá desgaste e que isso não é exceção, mas parte da vocação. Decida permanecer mesmo quando for difícil, porque a maturidade se revela na perseverança. E, finalmente, assuma a decisão de viver uma fé que se gasta pelos outros, entendendo que Deus usa essa entrega para gerar vida no corpo. Né, irmãos?